Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou Eduardo, RH do Grupo Sada, e está iniciando agora mais uma live do programa Cuidar. Eu queria já de antemão pedir desculpa a todo mundo, a gente teve aí alguns minutinhos de atraso, a gente teve um probleminha técnico, mas já foi totalmente resolvido. A gente tinha hoje um encontro com a Érica Coelho, mas a gente teve que fazer aquela substituição rápida, porque ela teve um probleminha. E a gente está com o Marlúcio, que vai falar com a gente hoje, aproveitando a oportunidade desse momento, desse mês, que é o mês do Novembro Azul. A gente vai falar um pouco sobre câncer de próstata. E o nosso convidado hoje é o Marlúcio, que vai falar com a gente um pouco sobre isso, vai falar sobre o assunto. Ele é enfermeiro, especialista nesse treinamento, nessas falas. Marlúcio, bom dia. Vamos agora, rápido, passar para você essa bola, para a gente estar atrasadinho. Então, bom dia, tudo bem? Tá no mudo o seu microfone. Bom dia, pessoal. Então, ele já disse, né? Meu nome, eu sou o Marlúcio, eu sou especialista em oncologia, né? Trabalho em 2 hospitais aqui da região metropolitana de Belo Horizonte e tenho, desde 2010, né, já aí uma vivência com pacientes oncológicos. E fico muito feliz de participar aqui dessa reunião, desse momento, dessa palestra, né? Que um objetivo principalmente de encorajá-los, né? Encorajar os homens a buscar informação sobre o câncer de próstata. Eu gosto de enfatizar bem que não é uma praga, né, que a gente que jogaram nos homens, né? É ciência que diz que 1 a cada 6 homens, a partir dos seus 50 anos, vai ter câncer de próstata. E eu gosto de enfatizar também que o exame, né, o teste, né, ele não é para prevenir o câncer. Quando a gente fala em prevenção, a gente diz que a gente vai evitar que algo aconteça, a gente tenta evitar que algo aconteça. E nenhum teste, nenhum exame, ele é para prevenir que a doença aconteça, ele é para evitar, né, os problemas dessa doença ser descoberta tarde demais. Então, por isso que a gente enfatiza bem a questão de procurar, né, o médico e fazer o toque e o exame de PSA o quanto antes. E um dos objetivos dessa palestra é dar coragem, né, fazer com que o homem perca esse tabu, esse medo desse tabu, e cuidar da sua saúde o quanto antes. Então, quando se fala em câncer de próstata, né, a gente está falando de apenas um tipo de câncer, dos mais de 100 que existe aí na literatura, já catalogado na ciência, né? E o câncer de próstata, a vantagem dele, diante dos outros cânceres, é que ele avisa para o corpo do homem que está tendo algum problema. A gente tem aí como mensurar, né, por meio de exames específicos do sangue, que a próstata está dando sinal que ela pode estar tendo ali, sendo acometida por algum tipo de neoplasia, né? E eu vou explicar mais adiante por que acontece da gente ter aí um câncer de próstata, né? Ou câncer de várias partes do nosso corpo. Então, é importante a gente saber o que é esse mal que acomete o ser humano e de onde que vem, né? Essa história que 1 a cada 6 homens vai ter que enfrentar aí durante a sua vida, né? Então, a princípio, o que é câncer, né? A gente tem o nome científico de neoplasia, que neo vem de nova e plasia de formação. E diferente de hiperplasia, que é só o aumento de determinado tecido. Então, quando a gente se fala da formação de um tumor, a gente tem vários estágios que o médico vai definir a gravidade desse câncer. Por isso que eu sempre enfatizo que o câncer de próstata, quanto mais cedo você descobrir ele, mais chances você tem de tratamento. Alice, muda para mim naquele slide lá onde tem os estágios do câncer. É um outro que tem a formação dos tecidos. Essa aqui. Volta. Isso, esse slide aqui. Essa ilustração é importante que ela mostra a origem do câncer no corpo humano. Isso vale para qualquer tipo de câncer, tá? O ser humano ele tem um prazo de vida. Nós vivemos, a expectativa de vida do ser humano são, cada dia que vai aumentando, a gente tem gente que morre aos 70, gente que morre aos 50, aos 90, aos 100 anos. Isso é o tempo de vida normal de um ser humano. E as células do nosso corpo, elas também têm um prazo de vida, né? As células, elas morrem, elas têm uma morte esperada no nosso organismo que aconteça. E existe uma proteína, que eu chamo ela de proteína do anjinho da morte, né? Que ela que avisa para a célula quando é o seu momento de morte. Que nós temos células específicas no nosso corpo que vai fagocitar, que vai comer
essas células que foram mortas. E essa mutação no nosso corpo, essa morte e criação de novas células, ela é constante. Então, quando essa proteína, que é o anjinho da morte, né, que chega para avisar para a célula que está na hora dela morrer e ela não morre, acontece um fenômeno que a gente chama de descontrole, né, de criação de novas células. A morte programada da célula, que a ciência chama de morte por apoptose, ela é um fenômeno natural que, quando não acontece, dá origem a uma nova formação de um tecido que não encaixa mais naquele órgão onde essa formação desse novo tecido aconteceu. Então, a grosso modo, o que quer dizer? Nós temos uma proteína já no nosso organismo, né, no nosso corpo, que, quando chega numa determinada célula, avisa para ela que está na hora dela se desmanchar. Essa célula não recebe essa informação da forma que deveria, e ao invés dela morrer, ela entende que é para ela se multiplicar. E quando ela faz isso, ela deu origem a um novo tipo de célula, que é o que a gente mostra aqui na figura 3, que você vê que tem a célula de cima, ela é quadradinha, né? E a célula mutada, né, a célula neoplásica, ela é arredondada, sem um novo formato. Ela não encaixa mais naquele tecido que deu origem para ela. Isso, então, vai dar origem ao tumor. Esse tumor ele vai crescendo de forma exponencial e ele tem uma capacidade muito grande de se ramificar, de atingir ali os vasos, né, da corrente sanguínea e criar ali uma estrutura diferente daquele tecido. Por exemplo, se o tumor for originado na tireoide, é um novo tecido que está na tireoide que não faz parte da tireoide, que atrapalha o funcionamento da tireoide. Se essa nova célula deu na próstata, é um novo tecido que não faz parte da próstata mais, ela não se encaixa naquele organismo, começa a atrapalhar a função desse órgão, né? Se é no fígado, se é no intestino, essa é a diferença da neoplasia para hiperplasia. No caso da hiperplasia, é apenas um aumento, né, dos tecidos, por exemplo, do fígado, em hiperplasia, né? Da próstata seria um aumento dos tecidos da próstata. Isso é que diferencia a hiperplasia da neoplasia. A neoplasia é um tecido novo que se formou, né? E atrapalha a função daquele órgão. E a hiperplasia é só o mesmo órgão, o mesmo tipo de célula que está aumentando de tamanho e que também atrapalha a função desse órgão. Ambos os tratamentos, nesse caso, para hiperplasia e para neoplasia, é o médico que define, tá? Então, ficou clara essa parte de como que dá a formação de um câncer, por que acontece o câncer. Não tem um exame que eu faça que vai impedir essa proteína ainda não existe, né? Que vai impedir essa proteína de avisar para a célula que ela tem que morrer e a célula não vai morrer. Então, o teste, né, os testes que existem, os exames que existem, é para prevenir o quanto antes, para diagnosticar o quanto antes o câncer. Quando a gente descobre o câncer a tempo, a gente tem a chance de tratá-lo, né, e evitar que os problemas desse câncer descoberto tarde demais sejam irreversíveis. Agora, volta para mim naquele primeiro slide lá. Isso. Então, o que acontece aqui? A célula teve aqui, a gente tem aqui a formação desse órgão de cima, a bexiga, aqui embaixo o uretré, e embaixo da bexiga, aparecendo uma mexinha, nós temos a próstata. Ali tem a primeira manchinha branca, que é a origem do primeiro tumorzinho, onde a célula teve a informação para morrer e ela não morreu. Aí ela deu origem ao tumor. O tumor, no estágio primário, é aquilo ali. A célula, nesse estágio aqui, a próstata já começa a dar sinal, né, para o organismo que tem alguma coisa errada com ela. Quando eu falo sinal, é que ela lança ali uma proteína, né, no exame de PSA, que o médico consegue identificar que teve uma alteração. No estágio 2, a gente já percebe que já tem novos tumorzinhos ali formados, mas dentro da próstata ainda. Você vê que os tumorzinhos estão dentro da próstata. Já tem uma diferenciação ali de tecido na próstata. Provavelmente essa próstata já está causando ali um nível de PSA bem elevado e ela já começa a ter alterações também na cor da urina. No estágio 3, o tumor ele já começou a invadir tecidos adjacentes ali, ó, já começou a invadir a bexiga, já pegou parte da pelve, a próstata está praticamente quase toda tomada. No estágio 4 já está virando um câncer metastático, já está começando a invadir essa parte branquinha aqui, ó, do canto aqui, ó, são as partes ósseas nossas. Já começou a invadir tecidos ali da musculatura, a bexiga já está bem tomada, então aqui é um câncer já no estágio 4, um câncer dificílimo de tratar, tá bom? Puxa, vamos pular para o próximo slide, onde que tem a anatomia do homem. Pode descer. Beleza.
Então, por que agora que a gente sabe como que a célula, como que o câncer se forma, né? E por que então, Marluz, que a gente tem que ser submetido ao toque retal? Exame de imagem, né, tão específico, a gente tem as ressonâncias magnéticas, tem as cintilografias, não dá para mensurar que a próstata está tendo algum problema? Será que não tem um exame que livra o homem, né, dessa humilhação, né, desse desconforto, que para o homem é isso que ele pensa? Não tem. O exame tem que ser por toque retal, porque o médico consegue sentir a textura da próstata, algo que uma imagem não dá. E quando eu falo que o médico ele precisa do toque retal, é porque o médico ele passou 6 anos dentro de uma sala de uma faculdade, estudando, né? Depois ele faz 2 anos, mais 2 anos específico em urologia, e depois ele faz específico em cirurgia geral, e depois ele faz mais 2 anos específicos em urologia, para saber quais as doenças que acometem a saúde do homem. E uma delas é o toque retal, o toque da próstata. Então, o toque é feito pelo ânus, por quê? Porque a próstata aqui, só tem uma alcinha intestinal que divide aqui a próstata do reto. E o médico, ele sabe, através do toque retal ali, que dura segundos, que a parede do intestino ali, a parede do reto, não está normal. E ele sabe onde é que fica a próstata, ele sabe que o problema pode ser na próstata. Mas, Lu, só o toque retal vai falar que eu tenho o problema? Não é só o toque retal. Então, essa parte importante que vai definir quando que nós homens vamos procurar, né, o exame com o médico, vamos procurar o médico. Por que a gente estabelece a faixa dos 45 anos, a partir dos 45 anos, né, ali 42, 43, né, a partir dos 45 anos, com certeza? Porque a partir dessa idade, a partir dos 45 anos, o homem já começa a dar sinais, né, de problemas na próstata. Já tinha na literatura um cadastro de pacientes que, através ali, de exames, né, de imagens e dos problemas que eles apresentaram, descobriu-se que os sinais da próstata começou a avisá-lo a partir dos 45 anos. Como assim, Marlúcio? O seu PSA, por exemplo, ele vai dar alterado, a maioria dos PSAs que deram alterado foi nessa faixa de idade dos 45 anos. Então, por isso que os médicos enfatizam bem. Não é que com 45 anos eu já vou estar com câncer, mas se eu tiver que desenvolver um câncer lá para os meus 55 anos, a próstata começa a me avisar desde os 45. Por isso que é importante, aos 45 anos, a partir dessa idade dos 42 aos 45 anos, o homem buscar ter conhecimento do funcionamento da sua próstata. E o toque, ele é secundário, é um exame de PSA. Então, a gente tem um exame específico que avisa, né, que a próstata está tendo algum problema, que tem um marcador nesse exame que avisa que qualquer quantidade normal de PSA no sangue, a proteína que a próstata libera. Então, se você tem na sua família, né, um histórico familiar, uma mãe teve câncer, um tio, um pai, não precisa ter sido câncer de próstata. Qualquer tipo de câncer que alguém da família teve, isso é um fator de risco para o indivíduo desenvolver câncer, seja do sexo masculino ou feminino. Então, você já está na sua faixa de idade dos 45 anos, teve histórico na família, e a genética é o primeiro fator, né, que desencadeia aí, que vai fazer com que o indivíduo tenha chance de ter câncer. A genética não tem como você escapar dela, você já nasceu, você já trouxe aquela carga com você, e agora o que você tem que fazer é buscar o quanto antes informações do tipo de câncer que você pode desenvolver. A gente tem um exemplo da Angelina Jolie, né, aquela atriz, que ela baseado no histórico familiar, né, no seu mapa genético, ela percebeu que todas as mulheres da sua família, do seu vínculo familiar, né, da sua árvore genealógica, teve câncer de mama. Então, ela, preocupada com isso, foi lá e retirou as mamas. Ela tem um recurso financeiro para isso, ela retirou todas as duas mamas, mas ela esqueceu de um detalhe, que ela pode desenvolver um câncer de tireoide, ela pode desenvolver um câncer de ovário. O câncer, ele não quer dizer que vai ser o câncer que o meu pai, que a minha mãe teve, entendeu? Mas a prevenção, no caso que ela quis eliminar, foi o câncer de mama. Mas ainda assim, ela pode ter um câncer de pele, né? Um câncer de linfonodos, e por conta dessa história da genética, que a gente não tem como escapar da genética nesse caso. Então tá, Marlúcio, eu estou na minha faixa de idade, né? Eu estou com umas 45 anos, o que eu faço então? Primeiro, você vai no médico e faz o seu coleta de PSA. Você não precisa estar apresentando sintomas de distúrbios da urina. Porque às vezes a gente cita muito os sintomas de problemas da urina, né? Os problemas que a próstata pode provocar
na nossa funcionalidade da urina, e as pessoas esperam aparecer esses sintomas para ir no médico. Não. A partir dos 45 anos, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir o seu exame de PSA. Esse é o principal. Lá na hora, lá, o médico vai te lembrar, né, com algumas perguntas. Tem histórico na família? Você está com algum problema na urina? Não, doutor, estou querendo só acompanhar mesmo o meu PSA. O PSA normal, gente, tem lá na literatura que o basal dele é 2, mas algumas pessoas apresentam ele normal de 1,5, outras 1,8, 2,1. Por que é importante você ir no médico conhecer o seu nível de PSA? Porque o seu PSA normal, o médico vai descobrir através de uns 2, 3 exames, entendeu? Então, você faz o seu primeiro PSA, deu 1,5, né? Aí, se marca o ano que vem, deu 1,5 de novo, 1,6. Opa, meu PSA, então, o basal normal é esse. Então, não precisa ficar preocupado. O médico vai falar assim, mas vamos fazer o toque retal, porque eu acho, né, que seu PSA não é o normal para você. Deu uma alteração aqui de 3, por exemplo, de 1,2 passou para 1,6, né? O médico vai indicar o toque retal para você. E o toque, gente, é importante por causa disso, porque não tem como você acessar a próstata e saber a funcionalidade da próstata, a esponjosidade dela, a textura, né, a maciez, numa imagem. A imagem é uma coisa fixa que você não vê se está sólido, se está macio. Por isso que o médico, através do toque retal, consegue saber se a próstata tem alguma alteração. Se o seu tamanho está normal, se ele não está invadindo ali a parede do reto. Beleza? Então, Marlúcio, qual que é o grande problema, então, de se ter câncer de próstata? O que acontece, né? As pessoas falam que fica impotente, que o distúrbio da urina. Olha, quando você começar a ter problemas de ereção e quando você começar a ter problema da urina, se for na próstata, né, se for um câncer de próstata, já está num estágio bem complicadinho, que é provavelmente só uma cirurgia para resolver. Então, problema de ereção e problema de distúrbio da urina é o mínimo. É o mínimo. O grande problema do câncer de próstata é a metástase óssea que ele causa. O câncer de próstata ele tem uma grande afinidade por invadir células ósseas. Essa parte branquinha aqui embaixo da bexiga, aqui, ó, essa é a nossa pelve óssea, né? A gente chama de acetábulo aqui, né? Essa junção ali que a gente chama de bacia, né? Mais em cima aqui nós temos a coluna vertebral. Então, o câncer de próstata, ele atinge, sim, em sua grande maioria, a medula, as partes ósseas. E isso causa paralisia do indivíduo. Ele não consegue mais andar, ele não consegue mais se mover. E para um indivíduo com câncer e ainda inabilitado de andar, ele se torna, assim, como é que eu vou explicar? Um peso, né? Um peso para a sociedade, um peso para a família. E o nível de depressão que um paciente com câncer de próstata sente é muito maior do que os outros, porque ele começa a ver aquilo, ele começa a perder a sua funcionalidade nem andar. Então, Marlúcio, não é só a ereção, não é só o distúrbio da urina. O problema maior, se fosse esse, né? Mas o problema maior da próstata é essa paralisia que ele causa no indivíduo. E um indivíduo acamado, ele abre lesões no corpo inteiro. Ele começa a ter infecções uma atrás da outra. Além de tudo, para essa família, fica mais caro, né? Tem que ter uma pessoa para ajudar ele a levantar da cadeira, uma pessoa para ajudar no banho. É muito complicado um paciente com câncer de próstata metastático, tá bom? Então, reforçando. Estou nos 45 anos, fiz o meu PSA, está normal. O médico falou que meu PSA, de acordo com os níveis os níveis de referência, está normal. Ele não vai indicar toque. Ele só vai indicar o toque retal para você se ele ver que tem alguma alteração ali, ou se ele perceber que na família, né, teve um histórico de câncer. Então, não precisa ficar preocupado. E o toque retal, ele é muito rápido. Ele é uma coisa assim que quem foi, que já... Então, realmente eu achava que era uma coisa mais desconfortável, mas não, foi tranquilo. O médico falou que está normal. E ele não vai ficar fazendo toque retal direto sem necessidade. Ele só vai te pedir esse toque retal se ele realmente notar que tem necessidade, né? Outra coisa, a prostatite, prostatite é a inflamação da próstata. Essas terminações em it, né? Faringite, laringite, gastroenterite, são o termo, o sufixo it vem da inflamação, né? Então, a prostatite, ela é só uma próstata inflamada. Alguma coisa ali fez com que a próstata se inflamasse. Não é câncer, mas ela pode apresentar sinais e sintomas que indicariam para o médico que a pessoa estaria com câncer, né? Então, a urina presa demais, eu estou sentindo que minha urina não sai, minha urina sai vermelha. Então, a próstata pode estar apenas inflamada, ela pode ter sido só uma inflamação do tecido e o médico trata isso com anti-inflamatório. Tem remédio específico para isso, não é câncer. Por isso que a gente tem que ficar atento, que só o médico pode falar para você
o que está realmente acontecendo com a próstata. E ele pode sim pedir o toque retal só para saber dessa inflamação, entendeu? Geralmente a inflamação ela machuca, o cara sente uma dor ali, né? Que você não sentiria se não tivesse o toque retal. Então, por isso que é importante a gente ir no médico por qualquer distúrbio da urina que acontecer. Infecções urinárias também confundem com problemas na próstata, no homem, né? Então, ele sente com a infecção urinária aquela urina ardida, aquele sangramentozinho, aquela urina vermelha, aquela dor na pelve ali. O paciente deve ir no médico também e aproveitar e pedir o PSA. O PSA, ele vai dar alterado, gente, só, geralmente, né, a maioria dos casos, é com alguma questão relacionada à neoplasia. Dificilmente o PSA dá alterado só por uma prostatite. O médico sabe qual é o nível certinho de uma neoplasia, de um PSA de uma neoplasia ou de um PSA de uma célula que está só inflamada, de uma próstata que está só inflamada. Então, Marlúcio, o que eu faço agora? Eu fui no médico, né? O médico realmente falou que minha próstata está com problema. Eu já estou com câncer? Não. Lembra que eu falei da célula, da origem do tumor, né? Que a célula que foi diferenciada, ela tem os seus estágios. O médico precisa fazer antes uma biópsia dessa próstata para saber se é um câncer, se é só uma prostatite. E essa biópsia, como que ela é feita? Eu não posso introduzir uma ferramenta aqui, né, uma pinça, e pinçar a célula pelo ânus, porque aqui é onde as fezes passam, tem muito tipo de bactérias que não podem cair na nossa corrente sanguínea. Então, o que ele faz? Ele usa uma ferramenta que entra no canal uretral e pinça parte do tecido da próstata e pega esse tecido e manda para um laboratório para fazer um exame chamado anatomopatológico. Só após essa biópsia da próstata é que o médico vai definir se é câncer mesmo e que tipo de câncer que é. Opa! Fiz o exame, Marlúcio, fiz a biópsia, o médico definiu que é câncer. E agora? Agora você vai definir o tipo de tratamento, né? E quando o médico fala que é câncer, o choque é muito grande para todo mundo, tanto para o paciente quanto para os familiares. Não é câncer, eles evitam até falar o nome, né? Mas qual que é a vantagem do câncer de próstata? Que ele descoberto a tempo, a cirurgia, mais de 90% é curativa. Se descoberto a tempo, se não deixou aquele câncer virar aquele tumorzão que invadiu outras partes do organismo. E por isso que eu enfatizo de novo, fazer o PSA o quanto antes. Geralmente um câncer naquele estágio ali que a gente viu, lá no estágio 4, o cara já está com seus 65 anos, né? Dificilmente a gente vê um câncer naquele estágio, um paciente novo, abaixo dos seus 50 anos. Mas dos que apresentaram o câncer, que não descobriram o câncer a tempo, que chegou naquele estágio, dificilmente o cara consegue sair dele sem uma comorbidade mais avançada. Alguns pacientes retiram até bexiga, retiram todos esses anexos aqui da urina, aqui, ó, do sistema urinário. Porque a doença invadiu demais. Além de se submeter à quimioterapia, radioterapia, além de já estar ali com a sua mobilidade já bem prejudicada. Então, Oi? Consegue me ouvir? Eu posso fazer uma pergunta rápida? Pode. Interagir? Existe algum dado específico no nosso país, a quantidade de homens que adquiriram câncer de próstata em determinadas idades, ou tem um dado mais específico sobre isso? Tem, mas por que eu não gosto de falar dos números? Porque eu não posso contar que eu vou ser a exceção. Eu gosto sempre de contar que eu vou ser o cara que vai ter o câncer, entendeu? A exceção, ela não vale para quem teve. Então, eles falam assim, 1 a cada 6 homens vai ter câncer. Eu quero ser o que teve, né? Então, eu vou tratar que eu vou ser aquele que teve. Mas falam-se mais de 360 mil casos de câncer por ano no Brasil. Eu acho um número absurdo, mas é o que eles colocam na literatura. Eu preciso até me atualizar desses números. Porque quando a gente fala que tem uma porcentagem que não vai ter, a pessoa geralmente não se inclui ali naquele número do que terão. Mas a gente sabe que a partir dos 50 anos, esse é que a gente tem que ser o ponto-chave. A partir dos 50 anos, 1 a cada 6 homens vai apresentar o câncer de próstata. Então, se foi a partir dos 50 anos que apresentou, qual que é a idade que a gente começa a dar sinais para nos 50 anos ter confirmado o diagnóstico? A partir dos 45. Então, por isso que é importante a gente frisar na prevenção. O exame ele não é para evitar que você vai ter a doença. O exame é para mostrar que você descobriu ela mais cedo. Entendeu? Então, se o exame falar assim, você não vai ter câncer fazendo determinado tipo de exame, todo mundo ia fazer o exame e não ia ter câncer, né? Mas o exame é para falar que você vai ter e você tem condições de tratá-lo a tempo. Então, o número de pacientes que a partir dos 50 anos apresentou câncer de próstata é 1 a cada 6. Então, você pega aqui em Belo Horizonte, por exemplo, faz a média, né? Se é 1 a cada 6, então
é uma porcentagem altíssima, né, de homens. Se a gente fizer na reunião aqui, que tem 10 homens aqui, opa, 2 de nós praticamente vai ter câncer, se na região tiver essa quantidade. Eu fiz até essa pergunta, desculpe te interromper, até para que as pessoas tenham um pouco de dúvida. E como a gente tem aí a gente tem 7 minutos para poder finalizar o nosso webinar, a gente tem esses pontos assim, são pontos que as pessoas às vezes podem perguntar, né? E aí você está ainda contando para a gente sobre alguns sintomas, e as pessoas têm esse tipo de pergunta, né? Aí eu não estou te acelerando, a gente já está um pouquinho atrasado, e a gente vai finalizar às 10h40, mas aí tem essas perguntas às vezes podem surgir. Tá bom, então guarda essa mensagem. Quando se falar em porcentagem, lembra-se que 1 a cada 6 homens, a partir dos 50 anos, vai ter câncer de próstata. Aí a pessoa ia numa sala assim, tem quantos homens aqui? Opa, dessa quantidade aqui, X pode ter câncer. É a melhor forma de você numerar, né, essas estatísticas aí. Isso é o dado mais recente, tá? Essa é a pesquisa mais recente. Inclusive, a gente tem aí o Drauzio Varela reforçando essa informação de que 1 a cada 6, ele não fala assim milhões, né? Ele fala 1 a cada 6 homens, que a gente reduz a quantidade ali para um vínculo familiar, para uma sala de aula, para o nosso ambiente de trabalho. Poxa, 1 a cada 6 homens, aqui tem quantos? Aqui tem 12. Então, tem 6 de nós aqui pode ter. Isso causa mais impacto do que a gente imagina. Então, gente, o que eu queria falar para o homem? Que o grande medo do homem é ficar impotente. E, infelizmente, 50%, né, dos casos de câncer de próstata, dos homens que mexeram na próstata retirar, realmente fica impotente mesmo. Os outros 50% conseguem ter uma vida sexual relativamente normal, né? Porque a medicina e a ciência, elas estão evoluindo de certa forma que eles já percebem que o sexo não é mais só órgão genital. O sexo tem muito a ver com o psicológico, com a mente também, tá? Então, esse medo aí da impotência, ele é pertinente, que realmente o câncer de próstata, ele causa esse distúrbio de ereção, porque a próstata é responsável por lançar o sêmen, né? Ela que faz a ejaculação acontecer. Ela é que dilata aqui os corpos cavernosos, né? E faz a ereção acontecer de forma satisfatória. E um homem que retira a próstata perde essa função. De alguma forma, o nosso organismo ele consegue se adaptar e alguns indivíduos conseguem ainda ter uma vida sexual relativamente normal. Tá? Vamos falar da cirurgia de próstata, que é importante eu falar sobre isso. Lá, como que é feita a cirurgia? Uma vez que detectou o problema, como é que é feita essa cirurgia? Né? Eu gosto sempre de falar sobre isso. Leva para mim no último slide, por favor, Alice, que mostra a cirurgia. E aí eu já vou encerrar e abrir a pergunta. Antigamente, a cirurgia de próstata ela era feita abrindo toda a barriga. Eles faziam um corte aqui abaixo da linha do umbigo até a síntese aqui pubiana. Então, como a gente viu naquela última imagem, onde que a próstata é localizada, para acessarem a próstata com bisturi, eles tinham que abrir a parede do abdômen, né? Afastar as alças intestinais, afastar ali a bexiga, visualizar bem a próstata para não mutilar ali a uretra e os ureteres, retirava toda essa próstata, depois fechava por planos a parede do abdômen, colocava alguns drenos, né, porque ainda ficava drenando ali algum líquido pélvico, né, e esse paciente tinha um pós-operatório muito complicado. Hoje não, hoje a cirurgia ela está mais moderna, eles fazem ela por vídeo, são as incisões específicas, né, de alguns pontos específicos da barriga do paciente, e eles pinçam a próstata com uma espécie de broca e aspirador, e a próstata é removida endoscopicamente, né, por vídeo, né. Essa cirurgia ela tem menos complicações no pós-operatório, a recuperação é mais rápida, mas os problemas da retirada da próstata eles prevalecem, que é a impotência, né, e alguns distúrbios da urina. Por isso que não tem como operar, por isso que a cirurgia de próstata é uma cirurgia complicada, não é uma cirurgia tão simples de ser feita. O paciente ele tem que estar com a saúde em boas condições de operação. Então, o paciente obeso, paciente diabético, paciente hipertenso e o paciente que fuma, que um dos piores vícios que o ser humano pode ter para qualquer tipo de problema de saúde, o fumo é o pior. O fumo ele atrapalha qualquer tipo de cicatrização, ela é prejudicada pelo fumo e impede ali uma resposta melhor a medicamento. O paciente fica extremamente ansioso no pós-operatório no paciente fumante. Então, de todos os vícios, o cigarro ele é o que mais afeta o tratamento de um paciente com câncer, principalmente o de próstata, tá? Para fechar, então, a cirurgia tem que ser feita dessa forma, não pode ser feita pelo reto, porque o reto vai ter ali a sua passagem ali, seria muito mais fácil, né, acessar pelo reto, mas como vai abrir ali uma alça intestinal
e pode cair fezes, mesmo com a sutura feita, pode cair fezes na corrente sanguínea, né? Algumas parasitas na corrente sanguínea, algumas bactérias, não pode ser feita pelo reto. Por isso que eles ainda continuam abrindo pela barriga, com todo cuidado para não furar nenhum alço intestinal. E esse paciente tem um pós-operatório relativamente delicado. Por isso que tem que ser um paciente acompanhado por toda a equipe multidisciplinar, né? Um paciente que opera da próstata, ele não pode ser assim, deixado só no vínculo familiar. Então, tem uma equipe de psicólogos, tem a fisioterapia, tem assistente social, que acolhe esse paciente de uma forma, assim, por completo. Então, é isso, gente. Por que, então, que a gente tem que bater na mesma tecla de fazer o quanto antes o exame de PSA? Para não deixar chegar na cirurgia e para não deixar que o câncer espalhe daquela forma que invadir ali bexiga, partes ósseas. E a gente só consegue isso indo ao médico na idade certa, que é a idade dos 45 anos, a partir dos 45 anos, e acompanhar o PSA. Fazendo isso, a gente vai estar aumentando assim mais de 90% de chances, a chance de ter uma cura para essa doença. Aí eu falo sempre, mas 60 anos, o que eu tenho da vida? Você vai ver um netinho seu crescer, você vai curtir a sua aposentadoria. Então, a vida após uma cura de um câncer de próstata, a gente tem relatos de pessoas que têm uma vida hoje maravilhosa porque descobriu a tempo e tratou a tempo. Então, por isso que eu sempre bato nessa mesma tecla. Descobrir a tempo é a melhor chance que a gente tem contra o câncer de próstata, tá? Basicamente é isso, eu agradeço, foi meio corrido, tá? Mas eu espero ter forçado aí, encorajado os homens a buscar o toque e o exame de PSA o quanto antes. Obrigado. Sim? Muito obrigado pelo seu apoio aí. E lembrando que eu vou falar um pouco, o Marlúcio entrou aos 45 minutos do segundo tempo, que a nossa palestrante teve um problema, e ele chegou aí super boa vontade. Muito obrigado pela sua participação, tá ok? E queria agradecer ao pessoal da Marcha também pelo apoio. Eu queria lembrar uns recados importantes, pessoal. Você já baixou o aplicativo do Grupo SAD, o app? Lá no app tem as notificações, inclusive falando sobre o programa Cuidar, que é hoje que está acontecendo conosco hoje no nosso webinário, tá bom? Então baixa o app lá no Google Connect, lá no Play Store ou no Google Store. Você pode baixar e fazer seu cadastro e entrar no aplicativo que vai ter todas as informações atualizadas, tem informações sobre o que está acontecendo e sobre tudo. Eu queria dar um outro recado para finalizar, tá? O ciclo da HSPW foi estendido até amanhã, pessoal. Então, quem não entrou ainda, pode entrar para poder fazer lá a finalização do seu ciclo, porque nós teremos brindes e sorteio vai acontecer amanhã, tá ok? Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Marlúcio, novamente, muito obrigado. E você que participou com a gente espera no nosso próximo webinário, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Com Deus, gente. Tchau.